Quero te fazer uma pergunta que provavelmente você nunca se fez. E se os exames médicos que você faz todo ano nem sempre te protegem? E se alguns deles, os que te apresentam como rotineiros, os que dizem que são indispensáveis depois dos 70, na verdade podem te fazer mais mal do que bem? Eu sei que parece impossível. Eu sei que vai contra tudo o que te ensinaram sobre cuidar da saúde. Mas escuta isso com atenção. Estudos recentes revelam que até 37% dos exames médicos realizados em adultos maiores levam a tratamentos desnecessários, complicações graves ou efeitos colaterais permanentes. E o dado mais perturbador de todos: um dos exames desta lista, o número 1, está diretamente relacionado ao surgimento de cânceres em pessoas completamente saudáveis, que simplesmente foram fazer uma revisão de rotina. Essa informação existe na ciência, está publicada nas revistas médicas mais respeitadas do mundo. Mas você nunca vai ver isso num cartaz do hospital. Nunca te explicarão numa consulta de 15 minutos. Porque o sistema médico não foi desenhado para te dizer quando fazer menos. Foi desenhado para fazer mais. Seu Hector tinha 74 anos, ativo, sem sintomas, sem dor. Caminhava todo dia e se sentia bem consigo mesmo. Foi ao check-up anual convicto de que estava cuidando da saúde da melhor forma possível. Saiu com 4 exames adicionais programados. 2 semanas depois estava no hospital, se recuperando de uma complicação grave provocada por um desses exames que ninguém tinha explicado que podia e devia ser questionado. Sua esposa me ligou chorando. Dr. Roberto, ele entrou andando e agora está na cama. Como é possível que um check-up de saúde tenha feito isso? A história dele não é exceção. É a história de milhares de adultos maiores todo ano, inclusive aqui no Brasil, onde o acesso a planos de saúde premium criou uma cultura de exames em cascata que nem sempre beneficia quem os faz. Sou o Dr. Roberto Fontes, geriatra e cardiologista com mais de 35 anos acompanhando adultos maiores. E hoje vou te revelar os 5 exames médicos que você deve questionar ou diretamente evitar depois dos 70 anos. Não porque a medicina seja o inimigo, mas porque você tem direito de saber exatamente o que acontece com o seu corpo quando se submete a essas provas. E tem direito de tomar decisões informadas sobre a própria saúde. Fica até o final, porque o exame número 1 vai te impactar profundamente. E é provável que já te tenham feito ou que alguém próximo esteja prestes a fazê-lo. Tenho mais de 35 anos acompanhando pessoas maiores. E há uma verdade que aprendi com o tempo e que nenhum livro de medicina te ensina com suficiente clareza. A medicina moderna é extraordinariamente poderosa para tratar doenças graves, mas tem um problema sério quando aplicada de forma rotineira a adultos maiores saudáveis. A tendência de fazer mais do que o necessário. Mais exames, mais provas, mais intervenções. Com a melhor intenção do mundo, os médicos genuinamente querem ajudar, mas sem considerar sempre se o benefício real justifica o risco real para uma pessoa de 72 ou 80 anos. Vi pacientes que entraram no sistema médico por uma revisão de rotina e saíram com diagnósticos que os paralisaram de medo durante meses. Diagnósticos que, ao investigar com calma, resultaram ser variações completamente normais do envelhecimento, não doenças. Mas o dano emocional já estava feito. E, em alguns casos, o dano físico também. Hoje não venho te dizer para parar de ir ao médico. Pelo contrário, venho te dar as ferramentas para que quando seu médico te propuser um desses exames, você possa fazer as perguntas certas. Para que você possa dizer com confiança: doutor, qual é o benefício real desse exame para alguém da minha idade e da minha condição atual? E quais são os riscos específicos? Essa conversa informada pode te salvar de anos de tratamentos desnecessários e de complicações que ninguém buscava, mas que acontecem. Antes de começar,
Me conta nos comentários de qual estado você está assistindo e quantos anos tem. E se você já sofreu uma complicação depois de um exame médico ou se arrependeu de ter feito uma prova que resultou desnecessária, escreve aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar alguém que está tomando essa decisão agora mesmo. Deixa eu te explicar algo que os médicos sabem, mas que raramente comunicamos com suficiente clareza. Existe um conceito em medicina chamado sobrediagnóstico. Acontece quando um exame detecta algo, uma anomalia, um nódulo, um número ligeiramente alterado, que nunca teria causado sintomas nem problemas na vida daquela pessoa. Mas uma vez detectado, o sistema médico tem uma lógica própria muito difícil de parar. É preciso investigar mais, é preciso tratar, é preciso intervir. E cada investigação adicional, cada tratamento, cada intervenção tem seus próprios riscos. Depois dos 70 anos, o corpo humano tem naturalmente marcadores que numa pessoa jovem seriam sinais de alarme, mas que num adulto maior são simplesmente o reflexo da passagem do tempo. Uma leve perda de densidade óssea, pequenas manchas na ressonância cerebral, um ligeiro estreitamento arterial, nódulos de milímetros nos pulmões, cistos benignos nos rins. Essas variações são parte do envelhecimento normal, não são doenças, não precisam de tratamento. Mas quando aparecem na tela de um médico, especialmente um que não te conhece bem e que age com precaução, desencadeiam uma cascata de exames adicionais, medicamentos com efeitos colaterais e procedimentos invasivos que podem causar mais dano do que a condição que supostamente tratavam. O resultado é paradoxal e profundamente injusto. Adultos maiores saudáveis que entram para fazer uma revisão de rotina e saem doentes, não pela doença, mas pelas consequências do próprio sistema de detecção. Hoje você vai conhecer os 5 exames onde esse problema é mais frequente e mais grave. E em cada um, vou te dizer quais alternativas mais seguras existem. Antes de entrar no primeiro exame, aperta o like agora mesmo e se inscreve ativando o sininho de notificações. Essa informação você não vai encontrar facilmente em nenhum outro lugar e pode literalmente te proteger de intervenções que você não precisa. Exame perigoso 5. A densitometria óssea. À primeira vista parece completamente inofensivo. Um exame rápido, sem dor, sem agulhas, sem preparação prévia. Você se deita numa maca, uma máquina escaneia sua coluna e seus quadris por alguns minutos e em pouco tempo você tem um número num papel que supostamente te diz se seus ossos estão em risco de fratura. O problema não está no exame em si. Está no que acontece inevitavelmente depois do resultado. A densitometria óssea, conhecida tecnicamente como DEXA, mede a densidade mineral dos seus ossos e a compara com valores de referência. E aqui está a armadilha que ninguém te explica quando a prescrevem. Depois dos 70 anos, praticamente todos os adultos, e especialmente as mulheres, têm resultados abaixo desses valores de referência. Não porque estejam doentes, mas porque esses valores de referência foram estabelecidos comparando a densidade óssea de adultos jovens. É como medir a velocidade de corrida de uma pessoa de 75 anos e compará-la com a de um atleta de 25 para concluir que ela tem um problema. A perda de densidade óssea é parte absolutamente normal do envelhecimento. Acontece exatamente igual às rugas, aos cabelos brancos ou à perda de elasticidade na pele. Acontece com todo mundo. Mas quando esse resultado aparece em papel com números e percentuais, o sistema médico tende a interpretá-lo como uma patologia que exige tratamento. E o tratamento habitual são os bisfosfonatos, medicamentos como o alendronato ou o risedronato, que supostamente fortalecem os ossos, mas cujos efeitos colaterais em adultos maiores incluem irritação severa do esôfago, distúrbios digestivos crônicos, dificuldade para engolir
e em casos documentados, embora menos frequentes, algo chamado necrose da mandíbula, uma complicação em que o osso da mandíbula começa literalmente a morrer por falta de irrigação sanguínea. O mais impactante é o dado sobre a eficácia real. Um estudo publicado no Journal of the American Geriatric Society acompanhou mais de 100 mulheres maiores de 70 anos tratadas com bisfosfonatos durante 5 anos. Os medicamentos reduziram o risco de fratura em 0,3%. Não é zero, mas é um benefício quase imperceptível comparado com os efeitos adversos aos quais todas essas mulheres ficaram expostas durante esse tempo. Dona Rosa tinha 76 anos, professora de piano aposentada, ativa, caminhava todo dia, nunca tinha caído, não tinha dores nas articulações, nem nenhum sinal de fragilidade. No check-up anual, prescreveram uma DEXA de rotina. O resultado mostrou osteopenia, uma diminuição leve da densidade óssea que tecnicamente não é osteoporose, mas que assustou tanto o médico quanto ela. Sem mais análise nem discussão, o médico iniciou imediatamente tratamento com alendronato. 3 meses depois, Dona Rosa sofria de refluxo esofágico severo que dificultava comer. Tinha dor na mandíbula. E o que mais a angustiava, havia semanas que não conseguia tocar piano. Suas mãos tremiam e a mandíbula doía quando se concentrava. Quando chegou ao meu consultório, suspendemos o tratamento e desenhamos um protocolo completamente diferente baseado em estilo de vida. Vitamina D3 com K2, exercícios de resistência progressiva com elásticos, caminhadas com peso corporal e alimentação rica em cálcio biodisponível, sardinha com espinhas, verduras de folha verde, produtos lácteos fermentados. 1 ano depois, Dona Rosa voltava a tocar em público. Tinha mais força nas pernas, melhor equilíbrio ao caminhar e 0 fraturas. Me disse algo que não esqueço. Dr. Roberto, o exame que deveria me proteger quase me tirou o que mais importa na minha vida. O que você deve saber? Se você tem mais de 70 anos, nunca caiu e não tem fraturas prévias sem causa aparente, a densitometria raramente traz valor clínico real que justifique os riscos do tratamento consequente. Um estudo de 2022 em Osteoporosis International demonstrou que o exercício de resistência, o trabalho do equilíbrio e a correção da deficiência de vitamina D reduzem o risco de fratura em mais de 20%, sem efeitos adversos. Antes de fazer uma DEXA, pergunte sempre: o que vamos fazer com o resultado? Se sair baixo, qual é o benefício real do tratamento para a minha idade e situação concreta? Essa pergunta pode te poupar anos de medicamentos desnecessários. Exame perigoso 4. A ressonância magnética cerebral por esquecimentos leves. Quando um adulto maior começa a esquecer onde deixou as chaves, a confundir às vezes um nome ou a sentir que sua mente não responde com a mesma agilidade de antes, o medo que aparece é imediato e intenso. O medo da demência, o medo do Alzheimer, o medo de perder a mente. Esse medo, completamente compreensível e humano, leva muitos médicos a prescrever imediatamente uma ressonância magnética cerebral, com a melhor intenção, descartar algo grave antes que avance. O problema não é a intenção. O problema é o que acontece quando os resultados chegam. Em pessoas maiores de 70 anos, a grande maioria das ressonâncias cerebrais mostra algo que no laudo parece preocupante. Uma leve diminuição do cérebro, pequenas manchas na substância branca, áreas de sinal ligeiramente alterado, imagens que para qualquer pessoa sem formação médica, e para muitas com ela, parecem sinais de alarme grave. Mas essas imagens são parte do envelhecimento cerebral completamente normal. São tão esperadas e previsíveis quanto as rugas na pele. Não indicam demência, não predizem Alzheimer,
não requerem nenhum tratamento. São simplesmente a marca da passagem do tempo no cérebro. O problema é que uma vez que essas imagens estão no papel, é psicologicamente muito difícil ignorá-las. Um estudo publicado em Neurology Today em 2021 analisou mais de 3.000 ressonâncias realizadas em pacientes de 70 a 85 anos que consultavam por distúrbios cognitivos leves, esquecimentos ocasionais, lentidão mental, dificuldade para encontrar palavras. O resultado foi revelador e perturbador. 86% desses pacientes apresentava alguma anomalia visível na imagem cerebral, mas apenas 3% dessas anomalias correspondia a uma patologia realmente tratável ou intervenível. Os 97% restantes eram simplesmente variações normais do envelhecimento. E ainda assim, quase 12% desses pacientes foi encaminhado para procedimentos invasivos, punções lombares, biópsias exploratórias do sistema nervoso, baseando-se unicamente em imagens que simplesmente refletiam a idade do cérebro, não uma doença. Seu Jorge tinha 74 anos. Engenheiro aposentado, completamente lúcido na conversa, ativo, com vida social plena. Notava que perdia as chaves com um pouco mais de frequência do que antes, e às vezes demorava um momento para lembrar um nome. Seu médico, com boa intenção, o mandou fazer uma ressonância para descartar algo grave. O resultado do laudo dizia: lesões na substância branca compatíveis com encefalopatia de pequeno vaso. Seu Jorge leu esse laudo sem um médico que o explicasse com calma, e entrou em pânico que mudou sua vida durante meses. Parou de dirigir convicto de que era um perigo. Parou de ir à igreja, de ver os amigos, de sair sozinho. A ansiedade que desenvolveu piorou seu sono, seu apetite e, paradoxalmente, sua memória, porque o medo crônico é um dos fatores que mais deteriora a função cognitiva em adultos maiores. Quando chegou ao meu consultório, realizamos uma avaliação cognitiva padronizada completa, com provas validadas. Sua pontuação estava perfeitamente dentro do intervalo normal para a idade. Expliquei com detalhes que aquelas imagens simplesmente correspondiam à biologia de um homem de 74 anos, não a nenhuma doença tratável. Retomamos o que realmente importava: melhorar a qualidade do sono, aumentar a hidratação, incorporar estimulação mental diária, retomar a atividade física que havia abandonado. 3 meses depois, seu Jorge voltava a dirigir, havia retomado todas as suas atividades e me disse com alívio: Dr. Roberto, perdi meses da minha vida preso num medo que não tinha nenhum fundamento real. Por que ninguém me explicou isso antes? O que você deve saber? Sem sintomas neurológicos graves e objetivos, crises epilépticas, mudança brusca e inexplicável de personalidade, deterioração funcional rápida em semanas, uma ressonância magnética raramente traz informação clinicamente útil para esquecimentos leves em adultos maiores. O primeiro passo mais adequado e muito mais seguro é sempre um teste cognitivo padronizado, uma prova simples em papel ou tela que avalia memória, atenção, raciocínio espacial e linguagem. É econômica, rápida, não invasiva e, acima de tudo, não gera o pânico paralisante que pode causar uma imagem cerebral mal contextualizada. Antes de continuar, se este vídeo está te abrindo os olhos para informação que você nunca ouviu em nenhum consultório, compartilhe agora mesmo com alguém acima dos 70 que você conhece, por WhatsApp, por mensagem, por ligação. Essa informação pode protegê-lo de consequências que ninguém avisou. Eu te peço com toda a sinceridade do meu coração. Aperta o like e continuamos. Exame perigoso. 3. O teste de esforço cardíaco. Este é um dos exames mais frequentemente prescritos a adultos maiores.
e um dos que mais consequências desnecessárias e graves gera quando aplicado sem a indicação correta. Quando um adulto maior menciona na consulta que se cansa um pouco mais ao subir escadas, que sente algo de pressão no peito de vez em quando, ou simplesmente que já não está tão em forma quanto há 10 anos, o primeiro reflexo de muitos médicos é programar um teste de esforço cardíaco. O exame monitora o coração enquanto você caminha numa esteira a velocidade crescente, ou enquanto recebe um medicamento que simula o efeito do exercício se não consegue caminhar. Seu objetivo é detectar artérias coronárias obstruídas, que poderiam causar um infarto. O problema grave e documentado é a precisão desse exame em adultos maiores de 70 anos. Os estudos mostram que nessa faixa de idade, a taxa de falsos positivos, casos em que o exame aponta um problema que na verdade não existe, pode chegar a 40%. 4 de cada 10 resultados anormais em adultos maiores não correspondem a nenhuma doença cardíaca real. São variações normais de um coração que bateu durante 70 anos e que tem a aparência que se pode esperar. Mas uma vez que o resultado é anômalo, o sistema médico age seguindo sua lógica interna. Programa-se uma angiografia coronária. Identifica-se um estreitamento arterial leve, que numa pessoa acima dos 70 pode ser absolutamente esperado e não perigoso. E com frequência coloca-se um stent para abri-lo. Um estudo fundamental, publicado em JAMA Cardiology em 2017, analisou milhares de stents colocados após um teste de esforço e revelou que mais da metade foi implantada em pacientes sem sintomas reais e sem benefício clínico demonstrável. Esses pacientes não viram nenhuma melhora na sobrevivência nem na qualidade de vida após a intervenção, mas ficaram expostos a sangramentos internos, a problemas renais causados pelo contraste utilizado e a internações hospitalares prolongadas que geraram suas próprias complicações. Seu Ramiro tinha 75 anos, carteiro aposentado que caminhava entre 4 e 5 quilômetros todo dia para se manter ativo. Num check-up de rotina, mencionou quase de passagem que às vezes se sentia um pouco cansado ao subir ladeiras íngremes. Seu médico, querendo ser precavido, programou um teste de esforço só para ter certeza. Os resultados foram inconclusivos, não claramente normais, não claramente anormais. Essa zona cinza é especialmente frequente em adultos maiores. Seu Ramiro foi encaminhado para uma cateterização cardíaca, um procedimento invasivo que introduz um tubo fino pela artéria femoral até chegar ao coração. Encontrou-se um estreitamento leve numa artéria secundária. Colocou-se um stent preventivamente. Naquela mesma noite, seu Ramiro teve uma reação ao meio de contraste utilizado e desenvolveu insuficiência renal aguda. Ficou 6 dias internado e precisou de várias semanas de cuidados adicionais e acompanhamento nefrológico. Sua energia ao subir ladeiras, por sua vez, não melhorou nada após a intervenção. Porque o cansaço dele não era um problema cardíaco. Era simplesmente o cansaço normal de um homem de 75 anos que precisava de melhor hidratação diária, mais descanso entre as refeições e talvez um ajuste na rotina de caminhadas. O que você deve saber? Se você tem mais de 70 anos e não apresenta sintomas cardíacos clássicos e bem definidos, dor ou pressão no peito que aparece claramente com o esforço e desaparece em repouso, falta de ar significativa durante a atividade que não tinha antes, palpitações irregulares frequentes, um teste de esforço tem alta probabilidade de gerar mais problemas do que soluções. Alternativas mais seguras para discutir com seu médico. Um eletrocardiograma em repouso que analisa o ritmo e a estrutura elétrica do coração sem o risco de um falso positivo, ou um score de cálcio coronário,
uma imagem de baixíssima radiação que mostra objetivamente se há acúmulo de placas nas artérias, sem a cadeia de intervenções que pode desencadear um teste de esforço mal interpretado. Exame perigoso 2. A colonoscopia depois dos 75. Este é o exame que mais me custa incluir nessa lista. E o incluo com todo o respeito que merece um exame que durante décadas salvou muitas vidas. A colonoscopia é um dos pilares da medicina preventiva do câncer coloretal, em pessoas de 50 a 70 anos, em quem a relação benefício-risco é claramente favorável. O problema acontece quando ela continua sendo realizada de forma sistemática, além dos 75 anos, em pessoas sem sintomas específicos, quando essa relação muda de forma dramática. A preparação para uma colonoscopia é fisicamente agressiva. Os laxantes potentes que esvaziam completamente o cólon podem provocar desidratação severa, desequilíbrios eletrolíticos, tonturas e hipotensão. Riscos que num adulto maior de 75 anos, com capacidade renal e cardiovascular mais limitada, são significativamente mais graves do que em alguém de 55. A sedação anestésica utilizada durante o procedimento expõe o cérebro e o coração a riscos adicionais que se multiplicam com a idade. E o exame em si pode causar complicações diretas, sangramentos que exigem transfusão, lacerações ou perfurações intestinais, e em casos documentados, distúrbios do ritmo cardíaco durante a sedação. Um estudo publicado em JAMA Internal Medicine em 2019 acompanhou mais de 1,3 milhão de pacientes do Medicare com 70 anos ou mais submetidos à colonoscopia. O resultado foi estatisticamente muito claro. Por cada 1.000 colonoscopias realizadas depois dos 75 anos, salvaram-se aproximadamente 2 vidas graças à detecção precoce. Mas mais de 20 pessoas sofreram complicações graves que exigiram hospitalização ou tratamento adicional. Uma relação risco-benefício de 10:1 contra o exame, quando aplicado de forma rotineira, sem sintomas. E há um detalhe a mais que poucos mencionam. Mesmo quando a colonoscopia descobre pólipos, muitos deles em pessoas maiores de 75 são pequenos, de crescimento extremamente lento e com probabilidade mínima de se tornarem malignos no tempo de vida restante dessa pessoa. Extirpá-los pode causar mais dano do que deixá-los sob observação clínica. Dona Sofia tinha 73 anos. Avó ativa que administrava uma pequena loja familiar com a filha. Sem dor abdominal, sem sangramento nas fezes, sem mudanças no ritmo digestivo, sem nenhum antecedente familiar de câncer coloretal. Seu novo médico recomendou uma colonoscopia de detecção. Ela, como a maioria de nós quando o médico recomenda algo, confiou plenamente e aceitou sem questionar. Durante o procedimento, foi localizado e extirpado um pequeno pólipo. Dona Sofia voltou para casa achando que tudo havia corrido perfeitamente bem. Naquela noite, começou uma dor abdominal que foi crescendo até ficar insuportável. Na emergência, confirmou-se o pior, uma perfuração intestinal causada durante a extirpação do pólipo. Ficou 9 dias internada. Perdeu 5 quilos durante a recuperação e precisou de meses para recuperar o nível de energia habitual. Quando analisei seu histórico clínico em detalhe, constatamos que ela já havia feito 2 colonoscopias anteriores, ambas completamente normais, nos 10 anos anteriores. Não existia nenhuma indicação clínica objetiva para repeti-la. O pólipo extirpado era do tipo hiperplásico, praticamente sem risco de malignização em nenhum prazo de tempo. O que você deve saber? O US Preventive Services Task Force, o organismo oficial de medicina preventiva dos Estados Unidos, recomenda de forma explícita suspender o rastreamento sistemático de câncer de cólon aos 75 anos para a maioria das pessoas.
Uma alternativa muito mais segura, igualmente eficaz para a maioria dos casos preocupantes, é o teste FIT, um exame de fezes realizado em casa, sem preparação especial, sem sedação, sem risco de complicações, que detecta a presença de sangue oculto nas fezes com sensibilidade suficiente para identificar a maioria dos casos que precisam de investigação adicional. Se o resultado for negativo, não precisa de mais nada. Se for positivo, aí sim faz sentido considerar uma colonoscopia dirigida com uma indicação clínica concreta. Exame perigoso. 1. Os escâneres corporais completos anuais. E chegamos ao número 1, o mais perigoso desta lista, o mais rentável economicamente para as clínicas que o oferecem. E o que mais me preocupa como médico, toda vez que um paciente me diz orgulhoso que acabou de fazer numa clínica particular de alto padrão. Os escâneres corporais completos, tomografias computadorizadas de corpo inteiro, oferecidas como parte de pacotes de saúde executiva ou check-ups premium, se apresentam com um argumento irresistível: a possibilidade de detectar o câncer em seus estágios mais precoces, quando é mais tratável, antes de dar qualquer sintoma. É um argumento que apela diretamente ao medo mais profundo dos adultos maiores, o medo do câncer silencioso. E por isso é tão eficaz, e por isso é tão perigoso. No Brasil, com a expansão dos planos de saúde premium e das clínicas de check-up executivo nas grandes cidades, esse tipo de exame se tornou cada vez mais comum e mais comercializado, e nem sempre com as advertências que deveriam acompanhá-lo. A realidade científica por trás desses scanners é completamente diferente do que o marketing promete, em alguns casos, diretamente oposta. Cada scanner corporal completo emite entre 10 e 20 millisieverts de radiação ionizante de uma vez. Para ter uma referência concreta e compreensível, isso equivale aproximadamente a 500 radiografias de tórax em uma sessão. A radiação ionizante é um carcinógeno conhecido, danifica o DNA das células e pode induzir mutações que décadas depois se tornam tumores. Segundo um estudo de modelagem publicado em JAMA Medicine em 2023, o aumento exponencial no uso de tomografias nos Estados Unidos poderia ser atualmente responsável por até 5% de todos os cânceres diagnosticados naquele país. Um número exatamente equivalente ao percentual de cânceres atribuíveis ao consumo diário de álcool. Para um momento para processar isso. O exame que supostamente deve te proteger do câncer poderia estar causando 1 em cada 20 cânceres diagnosticados. A prevenção se converte na própria ameaça. Mas há um segundo problema igualmente grave. O que acontece quando o scanner encontra algo, e sempre encontra algo? Em adultos maiores, os scanners corporais completos revelam inevitavelmente nódulos pulmonares pequenos, calcificações em órgãos, cistos renais simples, pequenas variações no tamanho de linfonodos, lesões hepáticas diminutas. A grande maioria desses achados é absolutamente benigna. São simplesmente as marcas da passagem do tempo no organismo, como as cicatrizes internas de infecções antigas, calcificações antigas ou variantes anatômicas sem significado patológico. Mas uma vez que aparecem no laudo radiológico, acende-se um alerta muito difícil de apagar, tanto para o médico quanto para o paciente. O sistema age, mais imagens de acompanhamento, encaminhamento a especialistas e, em muitos casos, biópsias para determinar a natureza exata do achado. E as biópsias têm seus próprios riscos consideráveis, especialmente em adultos maiores. Seu Augusto tinha 80 anos. Antigo professor de educação física que continuava se exercitando regularmente, em excelente condição cardiovascular para a idade e completamente assintomático. Orgulhoso de se cuidar,
decidiu fazer um check-up executivo completo numa clínica particular de prestígio. O pacote incluía scanner corporal de corpo inteiro como parte da avaliação preventiva. O resultado revelou um nódulo pulmonar de 3 milímetros no lobo inferior direito. O que se seguiu foi uma cascata de intervenções impossível de parar uma vez iniciada. Encaminhamento urgente para oncologia pulmonar, PET scan de corpo inteiro, outra dose significativa de radiação e, finalmente, uma biópsia com agulha guiada por imagem para determinar a natureza do nódulo. O resultado da biópsia foi benigno. O nódulo era uma calcificação residual, provavelmente resultado de uma infecção pulmonar menor sofrida décadas atrás, sem nenhuma relevância clínica presente ou futura. Mas durante a biópsia, ocorreu uma complicação conhecida e documentada desse procedimento. O pulmão colapsou parcialmente. Seu Augusto foi hospitalizado de emergência e ficou 2 meses em recuperação, com exercícios respiratórios diários para recuperar capacidade pulmonar. Um homem que entrou no hospital em excelente estado físico saiu com função pulmonar reduzida de forma permanente. Tudo isso por algo que poderia e deveria simplesmente ter sido deixado sem tocar. O Colégio Americano de Radiologia é completamente categórico nesse ponto. Os scanners corporais completos não são recomendados como método de detecção em pessoas assintomáticas. Não existe evidência científica de que salvem vidas quando aplicados de forma indiscriminada em pessoas sem sintomas específicos. E os riscos, tanto pela radiação acumulada quanto pelas consequências em cadeia dos achados incidentais inevitáveis, são reais, documentados e potencialmente graves. O que você deve saber? Se você se sente bem e não tem sintomas específicos que seu médico precisa investigar, perda de peso inexplicada em poucas semanas, sangue na tosse ou nas fezes, um caroço visível ou palpável, dor persistente sem causa clara, um scanner corporal completo não vai te proteger do câncer. Vai te expor à radiação e a uma cadeia de intervenções por achados que, na grande maioria dos casos, são benignos e não precisam de nenhuma intervenção. A prevenção real não começa num scanner equivalente a 500 radiografias. Começa no seu estilo de vida, na sua alimentação, na sua atividade física, no sono de qualidade e nos controles regulares com seu médico de confiança, que te conhece e pode identificar os exames que realmente fazem sentido para a sua situação individual. Compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que você ama, com seus pais, com seu companheiro, com esse familiar que está prestes a fazer um desses exames. Uma conversa informada a tempo pode evitar um dano enorme. Eu te peço do fundo do coração. Percorremos juntos os 5 exames médicos que você deve questionar ou diretamente evitar depois dos 70 anos. Densitometria óssea pode te levar a medicamentos com efeitos colaterais graves para um benefício estatístico de apenas 0,3%. Antes de fazer uma, pergunta o que será feito com o resultado. Ressonância magnética cerebral por esquecimentos leves. 97% das anomalias encontradas são variações normais do envelhecimento. Pode gerar um pânico que paralisa mais do que a própria condição. O teste cognitivo em papel é o primeiro passo correto. Teste de esforço cardíaco, com 40% de falsos positivos em maiores de 70, pode desencadear stents e intervenções desnecessárias com riscos reais. Sem sintomas claros e específicos, há alternativas mais seguras. Colonoscopia depois dos 75. Relação risco-benefício de 10:1 contra quando aplicada sem sintomas. O teste FIT em casa é a alternativa segura e recomendada para a maioria. Scanner corporal completo, equivalente a 500 radiografias de uma vez. Pode causar os cânceres que supostamente deve prevenir.
sempre desencadeia intervenções em cadeia por achados benignos. Sem sintomas concretos, não há evidência de benefício. Agora quero que você entenda algo fundamental antes de terminar este vídeo. Nada do que te disse hoje significa que você deve parar de ir ao médico. Significa exatamente o contrário, que você vá mais bem informado, que faça as perguntas certas, que não aceite nenhum exame de forma automática sem entender seu propósito real, seu benefício esperado e seus riscos específicos para a sua idade e condição. Você tem direito de saber, você tem direito de decidir. A medicina mais poderosa nem sempre é a que faz mais. Às vezes, especialmente em adultos maiores, a medicina mais inteligente e mais corajosa é a que sabe quando fazer menos, quando esperar, quando observar, quando o tratamento é pior do que a condição. Essa sabedoria, lamentavelmente, raramente chega numa consulta de 15 minutos com um médico que te vê pela primeira vez. Por isso, esse canal existe. Lembre do seu Hector, aquele homem de 74 anos que entrou caminhando no hospital para um check-up e saiu acamado por uma complicação que ninguém esperava? Que tinha a esposa me ligando chorando sem entender o que havia acontecido? 6 meses depois, ele me mandou uma mensagem. Estava se recuperando bem. E escreveu algo que ficou comigo. Dr. Roberto, se eu tivesse feito as perguntas certas antes de aceitar aquele exame, não teria passado por tudo isso. Obrigado por me ensinar a perguntar. Fazer as perguntas certas. É isso que esse canal existe para te ensinar. Nunca é tarde demais para começar a entender sua própria saúde. Com todo o meu respeito e compromisso como médico, Dr. Roberto Fontes. Se este vídeo te deu informação que você nunca tinha ouvido em nenhum consultório, te peço 3 coisas simples. Dá um like agora mesmo. É o sinal mais direto que posso receber de que essa informação está chegando a quem precisa. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Toda semana publico informação médica prática, honesta e respaldada pela ciência, que raramente você vai encontrar numa consulta de 15 minutos. E compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que você ama. Com seus pais, com seu companheiro, com esse familiar que está próximo de fazer um desses exames. Uma conversa informada a tempo pode evitar um dano enorme. Eu te peço do fundo do coração. Me escreve nos comentários. Você já sofreu uma complicação depois de um exame médico que resultou desnecessário? Ou já se arrependeu de ter feito uma prova? Leio cada comentário e respondo pessoalmente. Sua experiência pode ajudar alguém que está tomando essa decisão agora mesmo. E no próximo vídeo vou te revelar algo que muito poucos médicos vão te contar sobre as plantas e o cérebro. Vou te mostrar as 6 plantas que um neurologista recomenda para proteger a memória depois dos 60. Plantas com respaldo clínico real, com estudos publicados em revistas científicas sérias, que você pode incorporar à sua rotina a partir de amanhã mesmo. Uma delas demonstrou em ensaios clínicos desacelerar o declínio cognitivo leve de forma comparável ou superior a alguns fármacos habitualmente prescritos. E a maioria você encontra em qualquer ervanária ou mercado brasileiro. Não perde. A gente se vê em breve.